Agora, 7h15, seguimos com o destaque internacional. As exportações de gás russo para a Europa foram interrompidas depois do fim de um acordo de 5 anos entre Moscou e Kiev. A medida permitiu o trânsito de gás através da Ucrânia durante a guerra no país. A Priscila Yazbek, nossa correspondente, traz os detalhes dessa história. Bom dia, Priscila. Feliz ano novo para você, direto da França, conversando aqui com a gente. Oi, Carol. Feliz ano novo para você, para todos que nos acompanham. Que 2025 seja um ano de boas notícias para todos nós. Vamos lá falar sobre essa notícia que já era esperada, de certa forma, a expiração desse acordo, então, entre Moscou e Kiev, mas que por causa da guerra na Ucrânia, que desde fevereiro de 22, desde a invasão da Rússia à Ucrânia, já havia uma expectativa de que esse acordo não fosse postergado, e esse acordo então expirou em 2025, portanto, primeiro dia útil do ano, primeiro dia do ano, na verdade. Então esse acordo expirou e esse fornecimento de gás que acontecia por meio de gasodutos que foram construídos inclusive na época da União Soviética, então foi interrompido. Esse fechamento dessa rota de gás, ele encerra um período de tensão no fornecimento de gás que começou desde a Guerra da Crimeia, desde 2014, desde a anexação da Crimeia por parte da Rússia. Desde então, a Ucrânia reduziu o fornecimento, a compra de gás russo. No ano seguinte, inclusive, parou de comprar gás russo, mas os países europeus ainda tinham alguma dependência. Inclusive, o Ministério de Energia da Ucrânia emitiu um comunicado e disse que foi interrompido o trânsito do gás russo e que esse é um evento histórico, e eles disseram que a Rússia está perdendo seus mercados e sofrerá perdas financeiras, e disse ainda que a Europa já tomou a decisão de abandonar o gás russo. Essas foram as palavras então do Ministério de Energia da Ucrânia. Segundo fontes da indústria de gás russo, a Gazprom, que é aquela empresa estatal russa, assumiu uma boa parte desse prejuízo no fornecimento do gás russo para países europeus e também para a Ucrânia, e agora está também buscando outras alternativas, inclusive de exportação para a China. Já a Europa, falando da situação aqui do continente, também falando da situação de alguns países que eram muito dependentes, para trazer alguns dados, cara, antes da guerra, a Rússia exportava cerca de 40% do gás consumido na Europa, tanto que quando a guerra eclodiu, essa era uma preocupação muito grande, os preços da energia explodiram, ajudaram a explicar uma boa parte daquela inflação pressionada que a gente viu logo depois da guerra, mas hoje, de 40% do gás consumido, a dependência da Rússia diminuiu para 10%, então hoje apenas 10% do gás consumido na Europa vem da Rússia. E aí a Europa fez todo um esforço para conseguir alternativas de energia. Entre essas alternativas, a Europa aumentou a importação de gás de países como Estados Unidos, principalmente, mas também do Catar, da Nigéria, Noruega e da Austrália. Os Estados Unidos se tornaram o principal fornecedor, mas também eles fizeram mais esforços de transição energética justamente para reduzir essa dependência. Só para finalizar, alguns países já se manifestaram sobre a expiração desse acordo. A União Europeia falou que essa era uma medida já esperada, mas, por outro lado, um país acabou sendo prejudicado por essa medida, que é a Moldávia, porque tem uma região da Moldávia que é uma região pró-Rússia, que recebia esse gás vindo da Rússia, e nessa região, até o momento, por enquanto, é a única região que relatou um corte de energia, um corte de fornecimento de energia para a população, justamente por causa da expiração desse acordo. Eu volto com você, Carol.